O historiador indiano Panikkar afirmou que a viagem pioneira dos portugueses à Índia inaugura o que ele chamou a época de Vasco da Gama da história asiática, que vai de 1498 até 1945. Este período pode ser definido como uma era de poder marítimo, de autoridade baseada no controle dos mares, detido apenas pelas nações europeias até a emergência dos Estados Unidos e do Japão, em finais do século XIX. Na história desses 500 anos, nada é mais extraordinário do que o modo como os portugueses conseguiram obter e manter, praticamente durante todo o século XVI, uma posição dominante no comércio marítimo do Índico e uma parte importante do comércio marítimo a oriente dos Estreitos de Malaca. Em 1471, os portugueses chegaram ao Golfo da Guiné, onde em 1482 foi estabelecida a feitoria de São Jorge da Mina, para apoiar um florescente comércio de ouro. Partindo da mina, o navegador Diogo Cão estabelece o primeiro contato com o Reino do Congo, e após sucessivas viagens para sul, em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança, entrando pela primeira vez no Oceano Índico a partir do Atlântico. Dom João II, um monarca que foi importante para essas conquistas, não tinha interesse apenas nas descobertas dos mares do sul, mas tinha a ideia de achar uma rota navegando à volta do continente europeu, para o Nordeste. Para essa missão, enviou Martim Lopes, que navegou para além do Cabo do Norte, chegando a regiões até então por explorar, e descobriu a grande ilha ao norte da Rússia, que ainda hoje conserva o nome que lhe deu, de Nova Zembla. Nos últimos dias da sua vida, Dom João II estava ativamente absorvido pela equipação da frota que, sob o comando de Vasco da Gama, devia realizar seus mais belos sonhos, e achava-se ainda na força da vida quando faleceu na província do Algarve, em 1495. Os 25 anos que Dom Manuel, seu sucessor, reinou, são o grande período heróico da história portuguesa, sendo então que se levaram a cabo os grandes feitos que tornam a história de Portugal uma parte importante da Europa e do mundo. No início do século XVI, a luta contra os mouros perdera o seu encanto para o povo português, porque durante 10 anos seguintes, todas as praças importantes que Portugal possuía no norte da África foram abandonadas para que toda a força do país se pudesse concentrar nas suas possessões do Brasil e da Índia. E foi em julho de 1497 que a frota de 4 navios destinada a dobrar o Cabo da Boa Esperança e a encontrar o caminho direto para a Índia saiu do porto de Lisboa. O rei Dom Manuel escolheu para comandar a esquadra um fidalgo de sua corte, chamado Vasco da Gama, que seguiu com 2 capitães, um deles seu irmão. Os perigos e sofrimentos desta viagem foram imortalizados na poesia de Luís de Camões. Após dobrar o Cabo da Boa Esperança, prosseguiu subindo a costa oriental africana. Os chefes de Moçambique e Mombaça não se mostraram dispostos a auxiliar o almirante português, a encontrar piloto que o guiasse pelo Oceano Índico. Pelo contrário, mostraram-se em hostilidade aberta. Vasco da Gama seguiu para o norte e em Melinde encontrou um chefe amigo, que lhe forneceu um piloto que o ajudasse. Mas os perigos da expedição ainda não tinham passado, e só depois de passarem por horríveis tormentas, os heróis portugueses puderam ancorar na cidade de Calicut, em 1498. Após uma viagem de 11 meses. O soberano da cidade, a que primeiro chegou Vasco da Gama, era um rajá hindu, mas seus súditos eram descendentes dos árabes e outros colonos maometanos na costa do Malabar. Esses habitantes eram os mais ricos da costa marítima, porque tinham nas suas mãos o comércio com o Mar Vermelho, o Egito e a Europa. Não é de admirar que mesmo o rajá hindu, tendo recebido com cortesia o navegador português, os mouros lhe mostrassem a mais acirrada oposição e o tirassem de ideia de um tráfico direto com a Europa. Esta oposição fez com que Vasco da Gama deixasse de realizar o seu intento de deixar alguns colonos para formarem um estabelecimento comercial em Calicut, e depois de ter navegado ao longo da costa do Malabar, determinou-se a voltar para a Europa, trazendo consigo apenas 55 dos 148 companheiros que haviam partido com ele.
O piedoso navegador dirigiu-se logo à igreja do Restelo, em Belém, onde fez as suas preces antes de partir. Terminadas as preces, Vasco da Gama fez a sua entrada solene em Lisboa, onde foi recebido com imenso entusiasmo popular, semelhante ao que Cristóvão Colombo ao voltar de sua viagem de descoberta da América. Passado o entusiasmo inicial, o rei quis saber as vantagens que se poderiam tirar da viagem de Vasco da Gama e mandou Pedro Álvares Cabral com uma frota de 13 navios para estabelecerem feitorias na costa do Malabar, para trazer os mais valiosos produtos do Oriente. Mas aqui cabe uma nota particular a respeito da natureza das navegações portuguesas. Ao contrário da Holanda, por exemplo, que criou a Companhia das Índias Orientais, uma empresa particular para o comércio e obtenção de lucro, os portugueses se consideravam na missão de evangelizar os povos em todos os lugares da terra ao qual chegassem. Então, essas feitorias foram servidas desde o início, não só por soldados, mas também por missionários. Pedro Álvares Cabral, ainda não se sabe se de propósito ou por acaso da viagem, foi levado para o Ocidente, e nessa viagem ocorreu a descoberta do Brasil. Mas logo após seguiu o rumo traçado por Vasco da Gama, chegando a Calecut. Mas os mouros foram com ele da mesma disposição hostil com que trataram Vasco da Gama e assassinaram todos os colonos. Então Cabral bombardeou Calecut, seguindo para Cananor e Coxim, e em ambas cidades foi bem recebido pelos rajás hindus. E, depois de comprar grandes carregamentos de especiarias indianas, o almirante português voltou para o reino, mantendo nesses locais feitorias para o comércio futuro. Em 1503, o Rajá de Coxim se via em uma situação de perigo, pois, ao demonstrar amizade aos portugueses, levantou a ira do Samorim local, que o cercou em uma ilha. Francisco de Albuquerque chegou no momento certo para lhe dar apoio. Assim, resolveu construir um forte em Coxim, para evitar esse problema no futuro, deixando uma guarnição de 900 homens sob o comando de Duarte Pacheco. Este capitão realizou o primeiro grande feito de armas que ilustra a história dos portugueses na Índia. Com a pequena guarnição, não só derrotou o grande exército que o Samorim enviara contra Coxim, mas derrotou 5.000 homens das suas melhores tropas em batalha campal. Esta vitória firmou a reputação dos portugueses como soldados. As feitorias já não encontravam dificuldades em comprar todas as mercadorias que necessitavam, e a fama de Duarte Pacheco se espalhou por toda parte. O primeiro vice-rei escolhido foi Dom Francisco de Almeida, que no caminho para a Índia, Quiloa e Mombaça, na costa oriental da África, construiu fortes para servirem de estação às esquadras portuguesas. Estabeleceu a sede do governo em Coxim e mandou expedições ao longo da costa do Malabar, provocando conflitos com os mercadores mouros que viam com terror o seu comércio com o Egito por via do Mar Vermelho prestes a acabar. Seu filho, Dom Lourenço, um jovem rapaz em 1505, bombardeou e destruiu Coulão. Em 1506, quase destruiu a frota do Samorim de Calecut, dispondo de apenas 11 navios, mas sofreu um revés em Dabu. Em 1507, descobriu as Ilhas Maldivas. Em 1508, o jovem herói foi morto em Shaul, num combate contra a armada do Egito, que fora enviada pelo sultão mameluco para expulsar os portugueses da Índia. Mas Dom Francisco de Almeida, sem se intimidar, fez-se de vela para o norte, a fim de vingar a morte do filho. E depois de saquear Dabu, apenas com 19 navios, derrotou completamente a armada maometana, que na ocasião tinha mais de 100 navios. Enquanto o vice-rei empreendia essas operações, Afonso de Albuquerque conquistou a rica cidade de Ormuz, na embocadura do Golfo Pérsico. Afonso de Albuquerque foi o maior dos heróis portugueses que serviram na Índia, e deve a sua fama não só aos feitos de armas, mas também à sabedoria e justiça da sua administração civil. Albuquerque, vendo que Coxim se situava muito ao sul, viu a importância de ocupar um ponto mais central na costa do Malabar. O lugar escolhido foi Goa, cidade pertencente ao rei maometano de Bijapur. Para isso se dirigiu com 20 navios e 1.200 homens. O faqui da cidade desanimou os habitantes, profetizando que em breve seriam conquistados por um povo estrangeiro, de um reino distante. 8 principais entregaram a Albuquerque as chaves da cidade, que entrou em triunfo em 1510.
Mas Goa não ficaria muito tempo na posse dos portugueses, pois Yusuf Adil Shah retomou-a depois de uma pesada luta. Mas Albuquerque não desanimou, recebendo reforços de Portugal, tomou a cidade de assalto, matando 2.000 maometanos e se estabelecendo na cidade. Com a ideia de uma expedição rumo ao ocidente, tomou Hormuz. Observou que o grosso do comércio asiático não vinha por via do Golfo Pérsico, mas sim por via do Mar Vermelho, e que o grande entreposto era a cidade de Aden. Para assegurar o monopólio completo do comércio oriental pelo novo caminho português, em volta do Cabo da Boa Esperança, era necessário ocupar Aden, e em 1513 Albuquerque atacou arrojadamente, com uma força superior a 2.000 homens. Mas não foi bem sucedido, contentando-se com destruir os navios ancorados no porto. Depois explorou o Mar Vermelho e voltou para Goa pela última vez. A sábia tolerância que Albuquerque manteve nas suas relações com os príncipes hindus mostrou nos pormenores administrativos. Conservou o sistema das comunidades que vigorava em Goa, evitando de todo criar impostos novos. A expedição de Aden foi sua última. Ele morreu em Goa em 1515, e sua memória ficou em tal veneração que os hindus e até os mouros costumavam ir a seu túmulo, e aí expor seus agravos como se estivessem diante do seu vulto, pedindo a Deus que os livrasse da tirania dos seus sucessores. A história de Portugal na Índia mostra que as acusações de tirania e opressão feitas contra os portugueses têm sido muito exageradas, sendo certo que os hindus eram tratados tão mal, se não pior, pelos seus conquistadores maometanos. Nesse sentido está a interpretação do historiador Henry Morse Stephens, que assim descreve: não se pense que os portugueses tivessem tido a ideia de fundar na Índia um império semelhante ao que os ingleses aí viriam estabelecer. O seu sistema era ocupar pela força, sendo necessário, todos os centros importantes do comércio ao longo das costas e erigir poderosas cidades e fortalezas, onde os mercadores indígenas pudessem trazer as suas mercadorias para serem compradas e postas a bordo dos navios portugueses, a caminho de Lisboa. Não procuravam dominar no interior e apenas mandavam embaixadas aos príncipes indígenas para assegurar a proteção aos negociantes que viessem aos seus portos. Fora disto, só num ponto havia razão de queixa. Era que os portugueses, não satisfeitos com alargarem as suas transações comerciais, procuravam também destruir as religiões indígenas, exatamente como faziam os maometanos, porque os conquistadores portugueses não eram somente comerciantes, eram também ardentes cristãos, firmemente convencidos da verdade da sua religião e resolvidos a espalhá-la. A fama dos missionários de Goa aumentou muito com a descoberta dos ossos do apóstolo São Tomé, no lugar que havia muito tempo atraído o culto comum dos maometanos, hindus cristãos indígenas, próximo de Madrasta, onde é tradição que o apóstolo foi martirizado. Esses ossos foram trazidos para Goa em 1522 e sepultados com grande pompa na igreja de São Tomé, onde ainda hoje se conservam. Mas o maior impulso que foi dado à causa da propagação da fé cristã foi a chegada à Índia de São Francisco Xavier. Em 1542, esse grande pregador e grande homem causou logo uma profunda impressão nos naturais da Índia, e as notícias das conversões que tinham operado fora dos limites dos estabelecimentos portugueses atraiu uma multidão de seguidores. A Sociedade de Jesus, da qual São Francisco Xavier foi um dos fundadores, voltou a sua atenção especial para esse campo de missões, e o progresso do cristianismo tornou-se cada vez mais rápido. Para os portugueses, mais importante que os estabelecimentos africanos era a cidade de Hormuz, na embocadura do Golfo Pérsico, que se tornou o entreposto do comércio persa com a Europa por intermédio das frotas portuguesas. Já dissemos que Aden provou ser forte demais para Afonso de Albuquerque a tomar. Um dos seus sucessores, Afonso de Noronha, foi mais feliz, mas conservou a chave do Mar Vermelho apenas por um ano, sendo tomada pelos turcos. Muito mais importante era o estabelecimento de Malaca, que se tornou o centro de um grande comércio com Java, Sumatra e as Molucas, e foi daí que Fernão de Magalhães prosseguiu as suas descobertas nas Molucas e Celebes. A história desse estabelecimento é cheia de interesse. Repetidas vezes foi atacada pelos naturais de Axim, e outros e muitos dos seus cercos são afamados como os de Dil. Malaca era, porém,
não só o entreposto do comércio das ilhas das especiarias, mas o porto de onde as explorações se dirigiam para o norte. E de Malaca também partiu Fernão Pérez de Andrade, para iniciar relações comerciais com o poderoso e populoso Império da China. Esse navegador chegou a salvo a Cantão, mas a despeito das suas cartas e presentes, ficou aí detido por muito tempo e não conseguiu chegar a Pequim, senão em 1521, quando os chineses souberam ao certo que os portugueses iam apenas a comerciar e não a conquistar. Permitiram aos recém-chegados o estabelecimento de uma feitoria, primeiramente em Liampó e finalmente em 1557, no ano da morte de Dom João III, a pedido do governo chinês, os portugueses retiraram as suas outras feitorias e foram estabelecer-se na ilha de Macau, na embocadura do rio Cantão. Em 1570, os reis maometanos conseguiram uma vitória em Talicota, e assim o rei Ali Adil Shah pensou que podia expulsar os portugueses de seus domínios. Com esse intuito, reuniu um grande exército de 100.000 homens e pôs cerco a Goa. A cidade estava sendo dizimada pela peste, mas a defesa foi enérgica. O cerco durou 10 meses e terminou pelo destroço dos sitiantes e pela sua derrota final em uma dura batalha sob as muralhas de Goa. Essa vitória ficaria marcada na história da região. Em Macau encontra-se o lugar que recebeu o nome de Gruta de Camões, onde se supõe que o poeta escreveu parte de seu poema. Em Macau, presume-se que escreveu até o 7º canto dos Lusíadas, de onde foi chamado para Goa em 1558, e na travessia dos mares da Índia Oriental naufragou na costa do Camboja, salvando-se a nado com seu poema na foz do rio Mekong. Em 1543, comerciantes portugueses aportam no Japão. Em 1557, as autoridades chinesas autorizam os portugueses a estabelecerem-se em Macau. Se tornou a base de um próspero comércio triangular entre a China, o Japão e a Europa. Em 1571, uma cadeia de entrepostos ligava Lisboa a Nagasaki, cidade então fundada pelos portugueses. Então, o império tornara-se verdadeiramente global. Em 1572, 3 anos após regressar do Oriente, Luís Vaz de Camões publicaria a epopeia Os Lusíadas, cuja ação central é a descoberta do caminho marítimo para a Índia, por Vasco da Gama, imortalizando os feitos dos portugueses. Mas por que Portugal nessa época se expandiu e de uma população tão pequena muitos nomes ficariam marcados na história da Europa e da Ásia? A resposta pode estar nessa passagem do historiador Henry Stephens. A grandeza dos portugueses na Índia foi devida à coragem e ao heroísmo do povo português. E essas qualidades provinham da série de grandes reis que tinham educado o povo na liberdade, na coragem e na constância. Se não fossem os grandes reis, a nação portuguesa nunca teria feito o que fez, e a história de Portugal ministra-nos uma eloquente lição. Um povo educado em grandes pensamentos e numa alta concepção do dever, encontra sempre com segurança um alvo para suas energias, mostrando em nobres feitos o resultado da sua educação.